mas é um feirense de coração. Ele dirige as indústrias Tabajara, de alimentos, ingredientes, cafés, coach em vários níveis, concursos de treinamentos em gestão industrial, certificações diversas, divulgador e semeador da capoeira pelo mundo, elaborando a realização de projetos por 30 anos em mais de 40 países, conhecido por mestre Duende, ativista ambiental. E é com ele que a gente conversa agora. Bom dia, professor, doutor, esportista, administrador Carlos Eduardo. Bom dia, Dilson. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, nossa filha, os ouvintes aí desse programa que enriquece muito e informa todos sobre as realidades hoje que atravessamos pela cidade, pelo Brasil e pelo mundo, né? Pois é, rapaz, e você difundindo isso também, o futebol, né? Você também é um craque aqui do futebol. Né? Na realidade, a minha faculdade foi o esporte, né? E a cultura. A gente teve a oportunidade de ser alfabetizado pela capoeira, que é esse instrumento magnífico, inclusive reconhecido agora como patrimônio material. E avançamos para outros esportes, né? A gente sempre teve esse envolvimento. A capoeira ganhou uma repercussão internacional muito grande, né? Porque, olha, inclusive o nosso bispo aqui, o Dom Zanoni, né? Capoeirista, né? Você sabia disso? Não sabia, não tive essa amigo, oportunidade. Você esqueceu. Olha, Dom Zanoni, há cerca de 2 meses atrás, 3, né? Já tem uns 3 meses? Tem uns 5 meses já. 5 meses? Tinha um grupo de capoeira lá no Terreiro de Jesus, lá em Salvador. E aí, Dom Zanoni deu uma celebração lá na catedral, me parece. Ele, bispo. E depois tirou a batina e tirou aquela capa e caiu na capoeira. Eu vi algo parecido pela internet. Olha aí, vamos passar aí eu tive essa oportunidade. A imagem para você rever aí, ó, o Dom Zanoni, o nosso querido bispo. Aí são os meninos do Mestre Boa Morte lá na. Olha aí, a ginga de Dom Zanoni. Bom saber. A capoeira, através desses anos todos, vem contribuindo muito com o desenvolvimento humano a nível mundial, né? A gente tem várias missões e vários projetos que interviram em países anteriormente sem sem esse calor brasileiro, né? Olha aí, quando ele tira, eu falei que ele tirou o paletó, né? E aí, olha aí, estamos aí reproduzindo aqui as imagens agora do Dom Zanoni para o nosso entrevistado ver essas imagens que ele não tinha visto, né, Carlos? Muito bom. Isso é uma difusão muito grande de um esporte que no passado era até um esporte que era rejeitado. Criminalizado, né? Ainda estamos, né? Porque nós tivemos uma reforma lá na lei criminal brasileira, a gente ainda está lá registrado como uma prática da capoeirada e será submetida a encarceramento, né? Como imagine, todas as matrizes africanas no período. Você imagine como as coisas também mudam, né? Sim. A consciência vai chegando. Eu me lembro que em 2005, né, a Fundação de Apoio ao Menor de Feira de Santana Pampa fez uma viagem à Europa. Sim. E lá na Praça do São Pedro, os capoeiristas de Feira de Santana fecharam a praça, meu amigo. Sim. Fecharam a praça. Me recordo desse momento. A gente participou porque na FAMPS com o professor Lopes lá, sempre foi um incentivador dos esportes de Feira de Santana, né? E a gente teve a oportunidade de participar naquele momento ali de algumas intervenções para construir aquele projeto. Pois é, um projeto muito bonito, né? Muito. Infelizmente a gente ainda não está com os olhos como eles deveriam ser para a cultura brasileira, né? A gente tem uma ferramenta que se não for a primeira, a segunda maior divulgadora da língua portuguesa pelo mundo. Capoeira hoje se encontra em mais de 100 países, hoje a gente fala de alguns milhões de praticantes, a gente fala de várias intervenções, desde das doenças para necessidades especiais que a capoeira vem desenvolvendo e contribuindo com o desenvolvimento, até mesmo a prática esportiva de performance, já que nós temos hoje os campeões e as competições mundiais, né, mundo afora. E hoje, apoio oficial para a capoeira, como é que está na Bahia? Melhorou bastante, né? A gente tem pessoas hoje sentadas em cadeiras importantíssimas, como a Fundação Cultural do Estado, a Secretaria Especial da Cultura, né? Que tem uma pessoa muito competente. A gente tem observado que estamos depois desse reconhecimento do patrimônio material
que a capoeira se tornou com mais, vou dizer assim, com mais sensibilidade, porque ela permeia todo o processo de educação nas escolas, ela permeia todo o desenvolvimento a nível de identidade, vou dizer, multirracial, né? Porque a gente não pode resumir a capoeira a uma situação unilateral de racialidade, porque ela alcança todos, né? A gente está hoje na Europa, a gente está na Ásia, a gente está na Oceania, a gente está na América com grandes números, e o Brasil passou a ter suas políticas mais voltadas ao desenvolvimento e ao suporte dos projetos das pessoas que a multiplicam. A capoeira, permita a minha ignorância pois também, não. viu? Às vezes, diz que o leigo pode perguntar qualquer besteira, qualquer né? coisa. E não tem problema, porque o leigo é o leigo. Ela é um esporte, mas eu diria assim, ela não é um esporte competitivo como outras atividades esportivas, né? Ela é mais da cultura física e do lazer, se eu estou salvo o melhor engano. Eu considero, disso, nos nossos estudos, a capoeira a primeira ginástica oficial brasileira, como a primeira luta brasileira. Porque quando você vai pesquisando e se aprofundando, você vê que em solo brasileiro, vários ritos afrodescendentes, porque a África não é um país, é um continente, e a escravidão no Brasil e os negros escravizados vieram de países diferentes, em solo brasileiro, com suas lutas raízes, né? Porque a gente está falando aí do engolo, a gente está falando da capangula, a gente fala da baçula, do ledamiê, do mohangue, da ládja, que eram lutas africanas que eram desenvolvidas e competitivas a nível de eleição dos melhores guerreiros ou dos piores nas suas tribos, em solo brasileiro, fundiram a capoeira. Então a capoeira é uma luta que hoje, considerada cultura e esporte pelos vieses de quem a desenvolve, é muito brasileira. Eu a considero a primeira arte marcial brasileira, uma luta brasileira. Apesar do viés esportivo, apesar das competições, apesar dos desenvolvimentos pelo lado da saudabilidade do esporte que a capoeira oferece. Bom, mas além desse lado cultural, artístico, esportivo, o Eduardo também é um grande administrador e ele comanda aqui o Grupo Tabajara, que tem 74 anos, né? Isaac, um abraço aí para a família Tabajara. Eu também mando um abraço e um saludo aí à família Tabajara, que a gente vem construindo mais uma parte dessa história, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade, que é a Feira de Santana, que é magnífica para os negócios e magnífica para a gente inovar, né? Implantar atitudes que a desenvolvam de forma mais sustentável. E vocês estão construindo um complexo industrial ali no município de São Gonçalo? Sim, nós estamos já há 6 anos nesse projeto que é com grande dificuldade diante de todos esses cenários de mudança do Brasil, econômico, político, financeiro, mas estamos avançando em São Gonçalo. Temos uma planta muito elaborada, bem estudada, para parametrizar nossas práticas industriais com a qualidade que o produto já tem tradicionalmente nos últimos 74 anos, né? Agora um produto segurar 74 anos no mercado, essa marca Tabajara, né? É muito bom, né? Para você ver o cuscuz, como é que tem uma repercussão. Creme de milho Tabajara. Ideia, creme de milho Tabajara. Porque vocês continuam com aquela mesma qualidade, padrão, né? Aquele cuscuz fininho, aquele creme fininho. Exato. Diferente dos demais, né? Que são mais grosseiros. Sim, nós passamos eu não sei se eu chamo isso mais grosseiros ou mais, sei lá, menos... Tecnicamente falando, tem uma especificação de ficha técnica com a granulometria mais grossa, né? Mas o Tabajara mantém essa tradição, é uma exigência, inclusive, da família, uma exigência de seu Isaac, que nós mantivéssemos sempre o padrão de qualidade do que foi criado. Passou a ser copiado, né? Porque a gente tem outras empresas aí que viram a valiosidade desse produto, e a gente continua avançando com essa qualidade, com essa preocupação em oferecer um produto que é saudável, com um alto grau de pureza, e nossa planta transmite isso, né? Você um dia me informou, eu tive lá na Tabajara com o Miro, você me mostrou uma máquina lá de empacotamento que ela não pega nenhum resíduo de plásticos aquecido, né? Porque o plástico, o saco aquecido, ele produz gases, sei lá, algo nesse sentido toxinas, que pode contaminar um alimento puro. Exato. A gente tem isso de várias formas, hein, disso. Hoje no copo do cafezinho eu sempre dou essa orientação. Quando você for beber alguma comida quente ou você for consumir algum produto, observe a embalagem, a especificação do tipo de plástico, porque tem um copo de cafezinho, por exemplo, que a gente bebe, tem um específico para não soltar as toxinas correspondentes ao que o plástico oferece, submetido à temperatura, tão quanto embalagens de produtos de alimento, porque o fechamento da embalagem é por
é por temperatura, né? Então a temperatura ela libera ou não toxina a depender do tipo e especificação da embalagem que a gente usa. E a Tabajara ela tem uma preocupação muito grande com as práticas industriais e com a qualidade e o grau de pureza do alimento que a gente entrega. Seja nos cafés, que nós temos hoje os melhores cafés a nível de pureza da região, inclusive eu não posso especificar geograficamente, ou dos produtos derivados do milho como nós temos. Então a nossa preocupação é sempre estar comprometido com a saudabilidade, com a entrega, com a pureza e a responsabilidade de estar proporcionando saúde através dos alimentos e não favorecendo mais contaminações, né? Temos os agrotóxicos, temos os conservantes, temos essa política hoje de saudabilidade do mundo confrontando a transgenia, e a Tabajara está indo nessa direção. Essa coisa do transgênico, ô Eduardo, o que de fato prejudica a saúde? Fala um pouquinho desse transgênico, né? O milho transgênico, por exemplo, né? Que muitos produtos são transgênicos, então, consequentemente, você compra um produto, por exemplo, um floco de milho, ele é transgênico. Sim. Né? E a Tabajara, pelo que você me disse, não trabalha com transgênico. Não, a Tabajara decidiu há tempos de outrora, e eu atualizei essa decisão do grupo mesmo, do próprio padrão da empresa, a não seguir pelo caminho do milho transgênico. Nós seguimos pelo caminho do milho convencional. A transgenia é uma mudança de semente voltada para a produtividade do agro, que você tem menos esforço produtivo para assegurar sua produtividade por tarefa, por hectare, a depender da medida que cada um queira utilizar. E a Tabajara resolveu pelo caminho do milho convencional. A transgenia hoje, estudando ela de forma mais técnica, mais científica, você vê que tem algumas coisas, algumas doenças que estão surgindo, que estão associando a ela. Tanto que a Europa, a América, até a própria Ásia vem quebrando leis que permitiam um grande volume de negociação com a transgenia. E a Tabajara, já com seu histórico, desenvolveu essa política para contribuir com a desinformação sobre a transgenia, e nós, 100% dentro do nosso portfólio de produtos, não trabalhamos com transgenia. O valor do milho transgênico é um, o valor do milho convencional outro, processo produtivo que se refere ao milho convencional, às vezes tecnologicamente tem o mesmo viés do transgênico, mas não conseguimos trabalhar na mesma planta, não se comunicam. A nível de produção agrícola, para você ver como é tão impactante isso. Nós fizemos um projeto agora de subsídio à plantação agrícola do milho, e tiveram alguns agricultores que não tiveram a preocupação de olhar para os seus vizinhos. Então eles fizeram um plantio convencional, não transgênico, só que os vizinhos fizeram transgênicos. Na polinização, a plantação dele tornou-se transgênica, simplesmente pelo contato do vento. Então, a transgenia é uma opção, é uma maioria, está acessível, mas eu sugiro que a população e as pessoas que se preocupam com o futuro revejam. Porque teve um teste na França que foi divulgado tem 2 anos aqui no Brasil pela televisão, 2 máquinas de pré-limpeza de milho, e no fundo das máquinas colocaram ratos de laboratórios. Do lado da máquina que o milho era convencional não trans, os ratos não desenvolveram doenças. Do lado da máquina trans, os ratos desenvolveram diversas doenças, glândulas, cânceres, dentre outros, né? Então, dentro de todo o processo de saudabilidade, acredito que a gente buscar um alimento mais natural, que se comunique com a política de responsabilidade ambiental, desde do processo produtivo até o processo da entrega do seu produto, é um caminho mais seguro para você evitar danos diversos que a transgenia traz para a saúde. Não fazendo agravo às empresas que trabalham com transgenia, mas é só a título de esclarecimento de você optar hoje, dentro desse cenário de apelo à saúde, por um alimento mais saudável. Entre o natural e o não natural, a gente fica com o natural. Exato. Esteve lá conosco, Miro. O Miro voltou também de lá bastante, digamos assim, empolgado com o que viu lá de trabalho de vocês, no cuidado do comportamento, empresa, né? Da produção, dos produtos Tabajara. Porque, meu amigo, o Tabajara, eu, desde criança, né? E, aliás, eu trabalhei numa empresa, uma loja de colchão de mola, que era vizinho da Tabajara. Então, meus 15, 16 anos, e via
movimento do Tabajara naquela época, entrar e sair, seu Isaac, aquela turma toda, conheci desde pequeno. Sim. Quer dizer, eu pequeno, né, seu Isaac? Sim. E eu Você bebê. conhecia seu Isaac desde pequeno. Mas realmente é uma empresa tradicional, rapaz, é um negócio impressionante. São coisas que Feira de Santana tem alguma coisa a ser diferente. Não, eu digo, se me permite, se você observar no histórico de vida do Tabajara, ela também contribuiu para o desenvolvimento do comércio de Feira de Santana. Porque quando você pega a primeira loja do Tabajara na Salles Barbosa, foi quando surgiu, naquela década de 50, a ebulição comercial daquela região. E é tradicional em Feira de Santana você comprar o café moído na hora na Praça do Lambi Lambi. Isso mesmo. Que a gente migrou a loja depois desse problema de invasão da Salles Barbosa para lá, para Praça do Tropeiro, lá na rua Recife, Porto Velho. Se você pega também geograficamente a unidade industrial da Visconde do Rio Branco, ali na Rua do Tênis, você pegando um histórico, não tinha lojas comerciais naquele período. Então, a Tabajara participa do desenvolvimento de feira de vários aspectos, inclusive sendo, como você mesmo afirmou, o primeiro CNPJ de Feira de Santana, que nós compreendíamos que nós éramos o segundo, né? CNPJ, pelo histórico de respeito, como eu posso dizer até hoje, da Constituição em relação às práticas trabalhistas, às práticas industriais, que Tabajara sempre prima muito pela lisura dos seus processos. O interessante é que a minha sogra, por exemplo, sempre que vem aqui, ela mora em Mairi, mas olha, só botou hoje. Traga o Tabajara. E tem gente que já leva compra o pacote do ano todo, né? É impressionante. Não, e tem gente que é tão apaixonado disso. Essa semana, tem uns 2 meses, eu recebi um pedido de um cliente, que é uma pessoa que foi criada com Tabajara, para fazer a tatuagem no corpo com o índio da Tabajara, o emblema do pacote do creme de milho Tabajara. O cara fez uma tatuagem no corpo. Pô, isso é magnífico. Eu acho que a Tabajara marca a história de várias famílias e contribui não só para o desenvolvimento, mas para a saúde de todos com esse alimento de alta relevância. Vamos tirar a Miro aí do silêncio, Miro. Vamos lá. Do ponto de vista dessa preocupação no que se refere à questão da transgenia e o milho natural, né? O que é que você faz junto à comunidade de forma que possa ter essa produtividade assegurada? Como é que essa produtividade ela é assegurada para que a produtividade da empresa, aliás, o armazenamento possa ser assegurado para que a empresa tenha essa qualidade assegurada? De atendimento, né? Miro, ao longo desses anos, né, os nossos parceiros, inclusive os que produzem, passaram a perceber que continuaríamos nesse avanço, nessa direção do milho convencional. Paralelo a isso, eu vinha desenvolvendo uma política de sensibilização da produção rural, como a gente tem incentivado a produção agrícola nas cooperativas familiares, para poder desenvolver também as diversas formas de remuneração e desenvolvimento de emprego. E a Tabajara vem com algumas ações, como subsídio à plantação agrícola, parcerias com secretarias de agricultura de municípios, parceria com outros estados, porque a gente também depende do, vou dizer assim, do abastecimento oriundo de Goiás, que é um polo produtor muito grande de milho convencional. E dessa forma, a gente vem ano após ano com o nosso crescimento mercadológico e produtivo, fidelizando pessoas na direção que o plantio do milho convencional, para eles, além de rentabilizar melhor, porque mesmo a transgenia segurando produtividade, mas o preço do milho convencional é um pouco acima em relação à commodity, e isso tem sido um exercício que estamos praticando, vou dizer que mensalmente, prospectando pessoas que venham contribuir com essa nossa necessidade de abastecimento produzindo milho convencional. Cedemos as sementes, temos as parcerias com os núcleos de sementes para as pessoas saberem a especificação técnica correspondente. Temos um grupo de trabalho já formado com agrônomo, engenheiro de alimentos, comigo mesmo e técnicos de implantação do milho para poder estratificar quais são as melhores práticas defensivas, dentre outros, para poder o cara assegurar sua produtividade e a gente ter acesso a essa produção e manter nossos estoques regulados para continuar oferecendo o melhor cuscuz do Brasil, que está aqui em Feira de Santana, que é o cuscuz Tabajara. E o que não falta na mesa de nenhum baiano, né? Não. Eu acho que o grande orgulho de Feira vai ser continuar afirmando que o melhor cuscuz do Brasil é nosso. Não tem para onde correr. Toda a mesa no nordestino. E o sulista também, não é? Hoje o cuscuz já é uma exatamente, isso que eu ia perguntar para ele. Também no sul do Brasil. A expansão de mercado. E foi reconhecido, né, como patrimônio brasileiro. Né? Cuscuz, né? Expansão de mercado, não é? Porque a gente, quem nasce aqui em Feira de Santana, na região, conhecia o Tabajara, mas, por exemplo, e você sabe disso, que eu já passei, mandei as fotografias para você algumas oportunidades, alguns parentes nossos, quando chegam aqui, aí eu levo lá no Tabajara e vai lá e faz as compras,
né? E envio, inclusive eu mandei foto para você quando estava lá de algumas pessoas fazendo as compras. Agradeço, ajuda a gente bastante. E enviando. E aí, só que assim, eu tenho que pensar em expansão de mercado, porque não adianta, por exemplo, ter só 74 anos, né? E eu dominar apenas aqui o mercado interno, vamos colocar dessa forma. Sim. E essa expansão, ela vem se dando como? Porque você chegou a São Paulo, chegou a outros centros. Sim. Né? Inclusive, aí já com a montagem de uma linhagem de produtos também. A força do produto Tabajara é tão magnífica, me permita, que por si só, anteriormente a essa nossa gestão, ele já caminhava sozinho, né? Agora a gente criou uma política de algumas parcerias, a gente enxerga muito o mundo como ele é e o apelo de saudabilidade que ele tem. Quando você enxerga a Escandinávia hoje, você enxerga a Europa, você enxerga o País de Gales, e você tem percentuais aí de 36% a 40% da população que já é vegana. Quando você pega o Brasil, você vê que também tem um apelo da saudabilidade. Eu acho que todo mundo aqui nas suas próprias casas tem uma esposa, tem um filho, tem alguém que está cuidando da saúde, que não quer mais comer como comia anteriormente. A gente também está atento a isso. Mas nós acreditamos que nós precisamos ser fortes na nossa casa, a Bahia. Nós estamos com braço de atendimento já no Sudeste, ali, São Paulo e Rio de Janeiro. Estamos provocando essa atenção dessa população já que consome o produto saudável e vegano, estimulando com participações em feiras mundiais de alimento, como a gente vai estar participando pela segunda vez da Food Brasil, que é em São Paulo, que é uma das maiores feiras de alimento, e uma virada de chave, Miriam, interessante que vai acontecer. A Tabajara, ela vem com cuscuz e está virando para indústria tabajara de alimentos e ingredientes. O que é que eu digo com isso? Você tem vários alimentos hoje no Brasil, você tem o hambúrguer vegano, você tem o nuggets vegano, você tem o macarrão de milho branco, de milho vermelho. Então, a Tabajara, com sua planta certificada para desenvolvimento de marca própria, certificada para exportação como ela já está, ela pode oferecer aquele cuscuz em forma de ingrediente para contribuir com outras indústrias de alimento para elaborar e produzir os seus próprios, as suas próprias comidas. Então, nossa expansão mercadológica não só geograficamente tem acontecido de forma ordenada, estudada com a equipe preparada para isso, como também essa expansão de utilização do nosso produto como ingrediente para outros alimentos, né? Você pega a Pé Argentini, que é uma marca super tradicional de macarrão, e você encontra macarrão de milho branco e de milho vermelho. Eu estava conversando outro dia com um menino que tem uma relação com a empresa de salgadinho. A própria indústria de salgadinhos já está começando a pensar em lançar uma linha premium com milho convencional. Então, essa oportunidade, esse nicho de negócio para outras indústrias nos traz a oportunidade de desenvolvimento mercadológico também para oferecer os nossos produtos como insumos para eles desenvolverem os seus próprios alimentos. Então, estamos indo em 3 frentes para essa expansão mercadológica, com foco principalmente na Bahia, porque quem não é forte na sua casa jamais consegue ser forte em outro lugar, né? Isso. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, foi bom, a gente aprendeu muito com você. Parabéns aí pelas suas atividades esportivas também, mas sobretudo pelo seu projeto de crescimento e de desenvolvimento e de mostrar que Tabajara é um produto nosso que hoje está ganhando o mundo. Pois não, Fernando? Deixa eu só fazer um registro e uma pergunta também ao nosso querido. Eu vou fazer um esforço para chamar de Eduardo, viu? Porque eu conheço ele do futebol, como mestre Du, quer dizer, conheci já como do Indy, depois do mestre Du, mas é uma figura que a gente tem um carinho especialíssimo, além de ser um grande atleta de futebol mesmo, referência na área, é uma pessoa que é referência como ser humano também, naquela resenha pós-fute, né, Du, que a gente sempre é tão boa quanto a prática do esporte também. A gente sempre está conversando, sempre está batendo papo, é uma figura que eu tenho um carinho especial. Eu me lembro que nesses papos que a gente teve pós-fute, você me falava da questão da preocupação da pureza com o café também, né? Inclusive, a gente sabe, né? O café, como vários outros produtos, muitas vezes pode ter algum tipo de mistura no processo, ou até mesmo a máquina que se utiliza e os insumos pode fazer algum tipo de diferença no sabor do café.
E me parece que é uma preocupação muito grande que vocês têm também a questão do nível de pureza do café Tabajara, né? Você me falava sobre isso em outro momento. Sim, Nando. Obrigado pelos elogios aí. E é recíproco o nosso carinho, né? Pelo nosso convívio. Eu sempre primo muito pelo respeito, pela educação no ambiente do esporte, para que a gente construa verdadeiras relações, né? A nossa preocupação com o café é muito grande. A gente criou um projeto de selo de identidade geográfica e nossos grãos são todos grãos especiais da Bahia. A gente usa café exclusivamente da Bahia. Nós temos os selos de certificação da BIC e do Laboratório Carvalhais, que é um laboratório especializado em análise de café, e nós conseguimos índices muito satisfatórios de pureza com todos os nossos cafés. Nós estamos, pelo menos nos indicadores que a Anvisa permite de contaminações, de 300% a 500% abaixo de todos os indicadores, seja de umidade, seja de contaminação por pelos ou pontos a gente chama de preto, verdes e ardidos, que é a grande lance do café, que você tem que ter uma cautela na hora da aquisição da matéria-prima. Utilizamos grãos de especificação de exportação e temos a presença do Arábica como nosso café principal em todos os nossos blends, desde o extra forte até o café premium. O café Tabajara tem uma preocupação em não comercializar simplesmente produtos. A gente procura criar um viés de confiabilidade e fidelização através da nossa proposta de pureza. Eu sempre faço a brincadeira, pega um pacote do café Tabajara, quem queira, manda por Carvalhais lá em São Paulo, manda verificar o grau de pureza, que caso encontre alguma especificação fora das boas práticas, a gente dá mão à palmatória. A gente consegue se ajoelhar e pedir desculpas, mas a gente procura sempre seguir pelos caminhos da integridade para que a gente mantenha essa história de honestidade e integridade que a Tabajara tem, e a confiança da cidade e a confiança das pessoas, que nós estaremos fazendo uma boa entrega de um produto com qualidade, com pureza e com responsabilidade. Não só com o produto, né? Porque, como o Dilson mesmo viu, nós temos uma área de preservação ambiental, nós vamos ter uma usina de energia solar, nós temos um instituto que está desenvolvendo práticas de parceria, nós temos projetos do esporte no jiu-jitsu, nós temos apoio à família Azul, que é a família autista, nós temos projetos culturais. Então, a gente está agora com a Copa Tabajara, que vai acontecer na ABB, com vários times. Então, a Tabajara faz parte sempre na história dela, da preocupação com a responsabilidade, pureza e qualidade das suas práticas industriais e trabalhistas, mas também desenvolve Feira de Santana a nível de esporte. Seu Isaac era do Fluminense de Feira, né? Essa semana a gente viu uma ata dele, fundador. Exatamente. Então a gente. Conselheiro fundador. Unindo forças, né? Inclusive aquele livro que o nosso querido Brito. Sim. Exato. Eu tomei emprestado, não. Eu, como é que chama? Eu assaltei o livro. Eu tenho também essas práticas de pegar os livros que são especiais e guardar. Eu assaltei. Mas seu Isaac, fundador do Fluminense, conselheiro, vice-presidente, sei lá, do conselho, presidente do conselho, algo nesse sentido. Secretário executivo, não sei o que. Eu vi uma pauta esses dias, uma divulgação que teve. Desde 56, exatamente. No profissionalismo. Mas muito obrigado, viu, querido amigo? Wilson, muito obrigado também. Satisfação, aqui. Viu? Foi bom, a gente se enriqueceu muito com suas informações, e vamos tomar um café Tabajara lá da Rio Delicatessen. Pode ser? Vamos sim, vamos. E manda um abraço para Rio também, para os meninos aí, para Gilmário e para Claudemar. Querido, muito obrigado, Nando. Eu convido todos a conhecer a nossa planta, as portas estão abertas para quem quiser validar nossas práticas, conhecer o nosso processo produtivo. É uma casa de todos, a Tabajara é uma casa de Feira de Santana, e a gente está aqui para esclarecer a opinião pública e trazer informação sobre tudo que nós desenvolvemos de práticas para ajudar a nossa cidade, nosso estado, nosso país a chegar num lugar melhor, né? Café Tabajara e Cerqueira Gonçalves são os CNPJ mais antigos de Feira. Aí eu liguei pra ele, né? Que aí é o professor Roberto Lima, lá da CDL. E eu tive que ligar pra ele pra saber. Ele me disse que realmente Tabajara. Né? Mas sempre foi mais antigo. O mais antigo Tabajara. Ela tem 3 CNPJs e que são quase a mesma época. São coisas que a gente vai descobrindo na Feira de Santana e aí divulgando aqui no rádio. Sim, é o melhor cuscuz do Brasil, tá em Feira de Santana. E como cuscuz para nós plantarmos árvores também, né? E o cuscuz você come com tudo, come com manteiga, você come com tudo. Carneiro, você come com carne assada, você come com rabada. Dilson, me permita para me despedir contando essa história. A gente tem um selo da Sociedade Vegana Brasileira, né? Porque o alimento Tabajara foi considerado alimento vegano.
Só que nós temos a cultura nordestina do carneiro com cuscuz. Rapaz, né, que os caras desempombaram com a gente, dizendo, porra, vocês estão estimulando o cara a comer carneiro com cuscuz, como é que essa comida pode ser vegana? Eu falei, meu irmão, você quer mexer numa história, numa cultura de uma região que é ancestral, que é a mistura do cuscuz com carneiro, com galinha, com o que quer que seja, mas o cuscuz está presente sempre, né? E aquele produto novo? Pois é, gente. Tem mais mensagem ali também, chegou aqui pra gente pelo WhatsApp. Bom dia, aqui é Neto de Gandhi. Nossa Parabéns, Senhora. mestre Duende, pelos esclarecimentos em ambas as partes na cultura da capoeira. Quanto alimentícia, já falava o saudoso Ligosa, café só Tabajara. Mas vocês não conheceram. Quem conheceu o Ligosa aqui? Eu ouvi falar, não conheci pessoalmente, mas eu tô com a música que ele fez aí, que eu soube da história, que a gente vai ativar isso aí. Figura folclórica que eu conheci pessoalmente. Eu tô escrevendo um livro aí, e livro de memórias, que eu não terminei. Vou terminar, viu, Miro? Mas Ligosa tem uns 10 casos de Ligosa que são impagáveis. Esse de Tabajara, por exemplo, eu tenho muita história para contar. Essa mensagem rápida aqui. Bom dia, Miro. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos. Há mais de 4 décadas, a minha família é cliente Tabajara. Começou com minha avó, já falecida, Dona Marina, todos os dias. É certo, o cuscuz Tabajara com ovo de quintal no café da manhã. Beto da Beto Móveis e Colchões, lá do bairro Campo Limpo, acompanhando a gente aqui no nosso programa Bom Dia Feira. Agora, Miro, para fechar, vem para vocês o Flocão Tabajara não transgênico. A gente está lançando esse mês o Flocão para toda a Bahia, para todo o Brasil. Era um apelo das pessoas que consomem produtos derivados de milho. Nós não tínhamos, porque acreditávamos que o creme de milho é o nosso ouro. E a partir dessa próxima semana estaremos em todos os lugares já com o Flocão Tabajara não trans. Eita, o Isaac tá dando filho, né? Exato. A família tá crescendo. Continua fazendo filho, seu Isaac, né? Exatamente. São 7h47, vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco.